ou a justificação pela fé. Os irmãos que estudaram teologia devem ter ouvido muito essa frase, a justificação pela fé. Por quê? Porque através desta mensagem houve a reforma protestante, lá com Martinho Lutero, idos de 1500. Por quê? Porque ele reconheceu que ele seria justificado mediante a fé em Cristo. E nós vamos falar um pouquinho sobre fé, porque a fé, ela não salva ninguém, a gente sabe disso. Mas a fé, ela me aponta o caminho, ela me aponta a direção. E quando eu ando pela fé, ou eu tenho essa fé na minha vida, em todas as áreas da minha vida, a fé é importante. Por isso que você vai ver a fé como dom, a fé como fruto, a fé como semente. Jesus fala muito sobre a fé, mas aqui nós estamos falando sobre a justificação pela fé, ou seja, é uma fé que me leva a ter um conhecimento de Jesus, daquilo que Ele fez por mim na cruz do Calvário, e eu sou justificado por Deus mediante a fé. E a justificação, você imagina dessa forma: você é levado para um tribunal. Imagina você é levado para um tribunal, e nós aprendemos isso também na semana passada, que todos pecaram, não é isso? Depois de Adão e Eva, toda a humanidade nasceu com pecado. Até o bebezinho, ele já nasceu com o pecado original. Talvez ali nos seus primeiros meses, nos seus primeiros anos de vida, você não vai ver isso manifesto na vida dele, porque aquele olhar inocente, aquela carinha inocente, não tem maldade, não tem pecado. Mas ele vai pegando alguns anos, ele vai começar a ter umas birrinhas aqui, vai começar a responder para a mãe ali, talvez vai contar uma mentirinha ali. Tudo isso já é fruto daquele pecado original que já nasceu com aquela criança. Você lembra de Davi no Salmo 51, em pecado me concebeu a minha mãe? Isso ele já estava falando, que mesmo ali no ventre da mãe dele, a semente do pecado que foi transferida ali com Adão e Eva, passou para toda a humanidade. Então você pode entender através disso que nenhum ser humano é justificado, é justo aos seus próprios olhos, a não ser aquele segundo Adão, perfeito, Jesus Cristo, que veio a esta terra, viveu como nós, teve fome, passou por necessidades, mas em nenhum momento ele pecou, ele foi um homem perfeito. Por isso o seu sacrifício foi aceito, perfeito diante de Deus. Somente Jesus, mas tirando Jesus, toda a humanidade, ela é pecadora. Se você for olhar, talvez hoje você já tenha pedido perdão por alguma falha, algum pecado que você cometeu, alguma palavra que você falou, alguma atitude que você tomou. Então você imagina, você hoje ser levado para um tribunal para ser justificado diante de Deus pelas suas próprias obras ou pelos seus próprios méritos. Ninguém conseguiria, porque todos nós pecamos. E sabe qual que é o salário do pecado, que está em Romanos também? O salário do pecado é a morte. Todos pecamos, por isso que todos vamos morrer. Mas quando eu chego nesse tribunal de Deus, e eu vou me apresentar diante deste Deus que é santo, eu não consigo apresentar nada que justifique a minha salvação. Muito pelo contrário, se eu for pelas minhas obras, se eu for pela minha força, se eu for pelo meu entendimento, se eu for por aquilo que eu faço, por aquilo que eu já fiz de errado, imagine você as coisas erradas que você já fez. Nem é bom para isso. Misericórdia. Coisas que eu teria até vergonha de falar, ou você teria vergonha de falar aqui na frente. Como é que você iria chegar diante desse Deus tão santo e ia falar com as suas próprias obras: Senhor, eu mereço ser salvo? Não tem como. Porque pela minha justiça ou pelas minhas obras eu mereço o inferno. Mas quando eu me chego até o tribunal de Deus, pela fé, justificado em Cristo, Deus olha para mim, Ney, pecador e falho. Deus olha para mim e Ele não olha a minha justiça, mas Ele olha: este servo aqui reconheceu Jesus como o Senhor e Salvador de sua vida, ele entregou a sua vida para Jesus, ele ora, ele busca, ele clama, ele reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador. E quando Deus olha para mim, Ele não me vê, Ele vê Jesus ao meu lado, e Ele fala: todos os pecados do Ney estão imputados em Cristo Jesus. Então eu perdoo o Ney, não pelas suas obras. Por isso que a salvação não vem por obras para que ninguém se glorie, mas é dom de Deus, é pela graça.
favor imerecido, eu não mereço, mas Deus me deu. E Deus olha para Jesus e Ele lança os meus pecados em Jesus, e Ele olha para mim justificado. Amém. Então hoje eu tenho essa justificação e eu posso entender que eu tenho igualmente este acesso a esta graça e eu tenho paz com Deus. Não é isso que nós lemos aqui na palavra do Senhor no capítulo 5? Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. E por que eu falei das 12 tribos de Jacó? Porque quando formou ali o estado de Israel e foi dividido ali as 12 tribos, teve 2 filhos de Jacó que não obtiveram herança, pelo menos não no nome. Você não vê uma tribo de José, você vê? Não tem a tribo de José. Sabe por quê? Porque ele recebeu a herança dobrada. Ele era o filho que recebeu a herança dobrada, mesmo não sendo o filho mais velho. Ele era um dos mais novos, mas ele recebeu a herança dobrada através de Manassés e Efraim. Mas havia uma outra tribo que também não teve herança ali na terra prometida, que foi a tribo de Levi. Já ouviu falar da tribo de Levi, a tribo sacerdotal, que Deus falou: olha, essa tribo não vai ter herança em Israel, mas eu, o próprio Deus, você pode ler lá em Deuteronômio 18, serei a herança deste povo. E por que eu estou falando isso? Porque essa tribo sacerdotal, elas tinham a incumbência de receber o sacrifício do povo de Israel. E essa questão do sacrifício, ela é interessante, porque diz lá em Hebreus também, é uma ordenança de Deus que sem derramamento de sangue, você já leu isso? Não há remissão de pecados. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então tudo que acontece no Antigo Testamento, ele é uma sombra, ou ele é uma preparação, ele é uma figura, uma figuração daquilo que iria acontecer lá na frente através da vida e do ministério de Jesus. Então, quando eu olho para essa tribo, e até antes, nós vemos ali que quando tinha uma família, essa família ela tinha um patriarca, e esse patriarca, você vê isso na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, você vê ali na vida de Jó, quando os seus filhos pecavam, era função do sacerdote da casa, ali do representante da família, ir e oferecer um sacrifício para a remissão, para encobrir os pecados daquela família ou daqueles filhos. Então, desde o princípio, era necessário esse derramamento de sangue. Deus proveu este escape, e este escape era feito ali através da vida dos animais, ali que era oferecido como sacrifício, e aquele sacrifício era um representante, colocava aquele animal no lugar do homem que pecou, a pessoa que pecou, o homem ou a mulher que pecasse, colocava a mão na cabeça daquele animal e transferia o seu pecado para aquele animal, e aquele animal era morto, e aquela pessoa sairia dali justificada, parcialmente não perdoada, porque o sangue de animal não tem este poder de perdoar os pecados, mas encobria ali por um certo tempo, a pessoa pecava de novo, até que Deus instituiu através dessa tribo de Levi, dessa tribo sacerdotal, através do tabernáculo, depois ali do templo de Salomão, onde toda a nação de Israel, quando pegava ali um animal e levava até o sacerdote ou o sumo sacerdote e apresentava aquele animal no seu lugar. Aquele animal seria um substituto, porque quem pecou merecia a morte. Mas Deus proveu um escape através da vida daquele animal, e através daquele animal, aquele animal perdia a sua vida no lugar do pecador. É triste isso, né? Mas é o que o pecado faz. O pecado nos afasta de Deus. O pecado ou os pecados nos leva à morte, nos leva à frieza espiritual. Por isso que, mesmo falando tudo isso aqui para você, que a justificação é um presente de Deus, na qual Ele te perdoa, na qual Ele te santifica, na qual Ele te declara justo. Não é uma carta branca para você viver pecando, errando, falhando, cometendo pecados, porque o crente que é nascido de novo, ele não vive pecado. Não quer dizer que ele não vai pecar, ele vai pecar, nós pecamos sempre, mas quando nós pecamos,
Nós temos que ter no nosso coração um coração contrito e quebrantado para nos arrepender diante de Deus e pedir perdão, porque quando eu peço perdão diante deste Deus, eu tenho um advogado nos céus chamado Jesus que fala: Pai, perdoa este meu filho, Senhor. Oh Pai, perdoa ele porque ele pecou, é verdade, mas lá na cruz do Calvário eu morri pelos pecados dele, eu morri pelos pecados que ele cometeu no passado, eu morri pelos pecados que ele cometeu no presente, eu morri pelos pecados que ele vai cometer no futuro e vai se arrepender. Perdoa ele, Pai. Desta forma eu sou justificado na presença de Deus. Então, quando o Senhor coloca essa tribo sacerdotal para cuidar dessa parte, eu não vou falar da parte das ofertas, mas da parte do sacrifício pelos pecados, tudo isso já apontava para o sacrifício perfeito, que era o sacrifício de Jesus. E por que eu tenho que glorificar a Deus todos os dias da minha vida? Porque o sacrifício dele na cruz do Calvário foi tão santo, foi tão perfeito, foi tão imaculado, que diz a Bíblia que ele morreu uma única vez. E esta única vez já foi o suficiente, porque foi aceito diante de Deus, e hoje eu sou justificado, os meus pecados estão perdoados, e eu posso viver uma nova vida em Cristo Jesus. E eu disse isso quinta-feira passada, e eu repito hoje também. Se Deus fez tudo isso por mim, eu me achego ao plano de salvação, aqui na justificação pela fé, porque eu creio em Jesus, e a Bíblia fala que hoje eu tenho paz com Deus. Sabe por que você tem paz com Deus hoje? Porque este sacrifício foi perfeito. No Antigo Testamento era imperfeito, porque o sumo sacerdote, ele só podia entrar na presença de Deus uma única vez por ano, ali diante da Arca da Aliança, uma única vez por ano. Ele passava pelo véu, entrava naquele lugar com um sininho, às vezes até amarrado a alguma corda para alguém puxar ele, porque se ele entrasse na presença de Deus com pecado, ele morria fulminado naquele lugar. Então era uma preparação muito forte antes dele entrar naquele lugar. Mas diz a Bíblia Sagrada que quando Jesus, ele deu o seu último suspiro lá na cruz do Calvário, e ele disse: Pai, está consumado. Sabe o que isso significa? Ele disse: Pai, está pago. A dívida deste homem, desta mulher, a dívida do pecado da humanidade, daquele que crê em mim, Senhor, está pago, está consumado. Diz a Bíblia Sagrada que o véu se rasgou de cima a baixo no templo, ou seja, veio lá do céu rasgando até embaixo. A Bíblia fala que hoje eu tenho ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que foi feito através do sacrifício de Jesus. Amém, glória a Deus. E você não entra na presença de Deus uma vez por ano, você entra na presença de Deus 24 horas por dia, se você quiser. Aqui neste lugar, o plano de salvação, eu quero que você entenda isso, é um presente de Deus para a sua vida, e você tem que desfrutar deste presente e parar com os enganos do inimigo sobre a sua vida. Amém, Jesus. Porque quantas pessoas estão dentro da igreja vivendo uma vida de culpa, não conseguem se libertar, quer fazer campanhas de libertação, quer que expulsa demônios e nem tem demônios, quer que faz coisas porque não consegue se apropriar da salvação que Jesus já conquistou por você na cruz do Calvário. Capítulo 5, verso 18 de Romanos: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação. Aleluia. Às vezes nós vivemos uma vida derrotista, uma vida desanimada, porque não sabemos nos apropriar de tudo aquilo que o Senhor já preparou para nós. Lembra daquela música antiga que nós cantávamos? Tudo que o Senhor conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Toda a bênção, todo o poder é nossa herança. É tudo seu, irmão. É tudo seu. Obrigado, Pai.
Só que o inimigo ele vai te cegando, ele vai colocando uma situação aqui, outra ali, você vai duvidando. Como é que nós duvidamos da nossa salvação depois de tudo que Jesus fez na cruz do Calvário? E se a justificação não é nada meu, eu não pude fazer nada, é um ato externo da parte de Deus que eu só tenho que me apropriar pela fé. Então, se eu estou em dúvida, é o oposto de fé. E se eu estou com o oposto de fé, que é a dúvida, eu tenho que tirar essa dúvida. E sabe como é que você vai ter fé? Diz a Bíblia, Romanos 10, 17, se não me engano, que a fé, ela vem por ouvir a palavra e a palavra de Cristo, não é isso? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então, se você está aqui nesta noite, você tem que tomar posse da palavra do Senhor. Você consegue abrir lá em Tito, finalzinho da Bíblia? Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, capítulo 3, versículo de número 7. Amém. Vou ler para a gente correr um pouquinho, tá? A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Vou ler de novo. A fim de que, justificados por graça, o que eu disse que é graça? É um favor imerecido, não é isso? Nos tornemos seus herdeiros. Olha que a Bíblia fala que você é herdeiro de Deus, segundo a esperança da vida eterna. E para encerrarmos, vamos lá em Atos, depois dos Evangelhos, capítulo 13. Capítulo 13, versículo 38 e 39. Tome posse da palavra, irmão, é para você. E por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei. 38 primeiro, eu já passei um pouquinho. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste quem? Jesus, e por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Quando eu leio o Antigo Testamento, eu tenho que ter um entendimento que o Antigo Testamento ele me leva para Jesus, ele anuncia Jesus, ele se cumpre em Jesus todas as coisas. Então hoje nós vamos ficar nessa parte da justificação, e eu quero que você entenda isso, que não fique nenhuma dúvida, tudo isso faz parte desse pacote de salvação, e você tem que tomar posse de cada um desses ingredientes, da justificação, da regeneração, da santificação e da glorificação, porque se você ter esse entendimento, meu irmão, a sua vida nunca mais será a mesma. A sua vida nunca mais será a mesma. Você não vai viver mais desanimado, você não vai viver mais abatido, você não vai ficar mais com dúvida falando: Senhor, eu não aguento mais, eu vou desistir, eu vou parar. Não vou dizer que a sua vida vai ser fácil, talvez as lutas até aumentem mais ainda, porque você está tendo o conhecimento, a revelação da palavra do Senhor, mas a tua força será muito maior, porque maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo. Amém, Senhor da glória. Então, estou trazendo essa palavra, meu irmão, para que você tome posse de tudo aquilo que o Senhor já preparou para você. Você não é qualquer um. Você foi escolhido, você só está aqui. Aleluia. Você pensa que você entrou nesta casa porque você teve força, porque você recebeu um convite? Não, você entrou neste lugar, você permaneceu, você permanece e permanecerá neste lugar porque o Senhor te escolheu e Ele tem uma obra na sua vida. E para você ser cheio do Espírito Santo, quantas das vezes nós oramos: Pai, eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo, eu quero ser cheio da Tua presença. Eu só posso ser cheio da presença do Senhor se a minha vida estiver alicerçada na rocha, e a minha vida ela começa na salvação, e eu tenho que viver essa salvação todos os dias da minha vida. Amém, Deus. Saia daqui nesta noite crendo nesta palavra, se coloque de pé. Você é justificado, irmãos.
Você não é justificado porque você é bom. Você não é justificado porque você prega muito. Glória a Deus. Você não é justificado porque você é um bom obreiro, ou porque você louva muito bem, ou porque você é um grande intercessor ou uma grande intercessora, não. Você é justificado, aleluia, porque Jesus morreu por você na cruz do Calvário. Você é justificado porque essa graça te alcançou. Você é justificado porque você é fraco e dependente de Deus, e você se apresenta diante de Deus com as suas mãos vazias, porque você não tem nada e não pode fazer nada para pagar por esta salvação, e você não precisa fazer nada, você não precisa ter alguma coisa que você fala, eu tenho que fazer algo para este Deus, para este Evangelho. Eu não faço a obra para ser salvo, eu não prego a palavra para ser salvo, mas eu prego, eu faço a obra porque esta salvação me alcançou, e ela transborda dentro de mim, tem que transbordar na vida de outras pessoas. Por isso Jesus fala: ide e fazei discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A salvação está aí com você, está te acompanhando. Nunca duvide daquilo que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Mas você pode estar pensando aqui, tem pessoas que pensam assim agora: eu não duvido de Jesus, eu não duvido daquilo que Ele fez por mim na cruz do Calvário, eu não tenho nenhuma dúvida, mas eu duvido da minha força, eu duvido da minha capacidade, eu duvido da minha fé. O Senhor fala: você não precisa ficar sozinho ou sozinha sofrendo, porque o Espírito Santo Ele segura na tua mão, o Espírito Santo Ele te acompanha, o Espírito Santo Ele te direciona, e quando você estiver caído e prostrado, achando que ninguém mais vai olhar por você, o teu Pai, o teu Deus, o Espírito Santo é o primeiro a estender as mãos para você e fala: eu te levanto, eu te sustento, eu te ajudo, eu te levanto com a minha destra fiel. Você não precisa ter essas dúvidas, você não precisa passar por tudo isso sozinho. O Senhor está com você, o Espírito Santo de Deus, Ele habita dentro de você e Ele te fortalece. Hoje está caindo por terra grilhões. Olha, o inimigo estava sofrendo na sua vida, colocando depressão, situações que estão causando desânimo, te drenando as tuas forças, tirando noites de sono, mas o Senhor está falando agora, está caindo por terra esses grilhões, essas algemas, porque o inimigo não quer que você participe de tudo isso que está nessa terra, mas o Senhor fala: é teu, é para você, você não vai ter mais essa dúvida, porque a salvação eu já te dei através do meu Filho Jesus Cristo. Aleluia. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado, ó Deus, porque somos justificados, Senhor Deus, não segundo as nossas obras, não segundo a minha força ou as nossas forças, mas nós somos justificados inteiramente pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Cada gota daquele sangue, daquele sofrimento, daquelas chicotadas, ou daquela coroa de espinho, ou daqueles pregos que foram cravados ali na sua mão, Jesus, naquela cruz, cada sangue que escorreu daquele lugar foi para perdão, para a remissão do meu pecado. Aleluia. E nós valorizamos, Senhor Deus, a nossa salvação. Amém, Deus. E nada disso teria sido justificado se o Senhor não tivesse ressuscitado ao terceiro dia. O Senhor venceu a morte por nós. O Senhor fez tudo por nós. Nós não merecemos, somos pecadores mesmo, Jesus, mas nos arrependemos dos nossos pecados, das nossas falhas, como queríamos, Senhor, viver uma vida de santidade melhor, de oração, de buscar a Tua palavra, mas as nossas fraquezas não permitem, ó Deus. Mas nós nos arrependemos aqui nesta noite, Senhor, e olhamos para Ti, ó Deus, para Ti, ó Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, e sabemos que nós somos justificados diante de Deus, não pelas nossas obras, mas pela Tua graça maravilhosa, através de Jesus Cristo, Filho de Deus, o nosso
Salvador, aquele que nos escolheu e nos resgatou. Muito obrigado, ó Deus. Te damos graças, Senhor, te agradecemos, te glorificamos pela nossa salvação. Nós não podemos fazer nada, mas nós podemos abrir as nossas bocas, levantar as nossas mãos e te agradecer, ó Deus. Obrigado, obrigado pela nossa salvação. Obrigado, ó Deus, obrigado, Deus. Poderíamos estar como aqueles anjos falando 24 horas, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e não seria o suficiente. Mas obrigado, Senhor, receba a nossa adoração, porque nós cremos em Ti, nós cremos em Jesus, nós cremos no Espírito Santo de Deus, que está nesta igreja nos ensinando, nos capacitando a cada dia. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém, Senhor.